Salve piratas, boa noite, bem-vindos a mais um Pau Pirata. Hoje vai ser um tema bem diferente. Nosso convidado é Léo Borges, é um gamer áudio. Inclusive, deixa eu já mandar aqui um invite pra ele. E quem estiver aí, gente, já aproveita, já compartilha o papo, já chama os amiguinhos hoje, todo mundo. Compartilha com tio, mãe, vó, pai, namorado, cachorro, todo mundo. Enquanto isso, tô deixando rolando aqui de fundo, não sei se dá pra vocês ouvirem. Deixa eu aumentar o som. Deixa eu ver se foi. Boa noite. Léo, vê se você já tá conseguindo me ver aí no papo. Que aí eu consigo te mandar um invite pra você participar aqui com a gente. Salve, Aninha! Beleza? Aí, já estou vendo você aqui. Aguardar conectar. Opa, entrou. Tudo bem, Léo? E aí, meu? Tô bem, e você? Também, seja bem-vinda aí ao nosso Papo Pirata. Obrigada por aceitar o nosso Ô, convite. eu que agradeço, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de saber que eu ia poder participar. Meio que por coincidência a gente tem uns contatos em comuns aí que fizeram muito parte da minha Sei. vida profissional e, pô, vai ser muito bacana falar com você. Bacana. Inclusive, hoje eu tentei meio que fazer uma homenagem a você. Tipo assim, coloquei uma camiseta do Bimo, porque associação, né? Tipo, ali aos jogos, e eu tô com ele aqui hoje, ó. Meu ursinho favorito Ai, que do Bimo. fofinho! Ah, Ele vai estar mano, aqui muito bom. acompanhando o papo hoje com a gente. Demorou, demorou. Beleza, gente? Quem estiver assistindo, compartilhe o papo. Inclusive, Léo, fica à vontade. Se você ver alguma mensagem aí da galera durante o papo, quiser interagir, galera que tiver Uhum. também à vontade, tipo, pergunta, enfim. É bem um papo informal mesmo, pra gente conhecer você, conhecer um pouco do seu trabalho. Gente, esse é o Léo Borges, ele é game áudio, já foi DJ, trabalha com produção musical também, pra áudio, né? Pra games. E, Isso. bom, vamos lá, pra gente começar, conta um pouquinho de você, Léo. Bom, eu vou contar um pouquinho de como que foi começar em música quando eu tinha 11 anos e meio, para ser mais preciso. Bem O novo, Du bem conheceu a novo. minha irmã, o Du Hernandes, né? E aí eu falei, nossa, pô, a minha irmã conhece um DJ, eu vou ficar enchendo o saco dela pra falar com o Du. E aí, depois de tipo 2 semanas de eu pedindo todo dia pra ela me apresentar, aí eu conheci o Du e fiquei depois enchendo o saco dele pra me ensinar a tocar e tudo mais. Porque eu achava Ah, muito louco, nessa época eu escutava música eletrônica desde os 8 anos por causa da minha irmã e por causa do meu pai que vivia tocando Kraftwerk no, assim, tudo que tinha aqui em casa. Então, música eletrônica sempre foi uma coisa muito grande na minha vida. Aí, a partir desse momento, eu comecei a tocar junto com o Du, né? Nas matinês que a gente, né, que ele promovia, ele e o Caio, a né? O Secret. Stack. Hã? A Secret Trance, né? Não, era, putz, a Bantu Team, Voltou. depois foram vários nomes que tiveram. Eu não lembro até que parte que eu fiquei. Eu acho que o último nome que a Machine teve foi Enjoy, se eu não me engano. Acho que foi A isso. Enjoy, Enjoy. E aí. Bom, a partir dali eu comecei a me apaixonar pela prática, né, de tocar como DJ. Foi uma coisa muito louca, assim. Eu sempre gostei de música, nunca tive chance de praticar de nenhuma forma, né?
Então, ter esse contato como DJ e tudo mais, transformou minha vida, na real. Que eu era, pô, eu tinha 12 anos, não tinha nada pra fazer da vida e eu ficava ali o dia inteiro pesquisando É, música, conhecendo gênero. E era uma coisa assim que, nossa, moldou tudo, né? Foi o pontapé, assim, pra eu começar a mexer com música. E eu bacana. fiquei como DJ ali junto com o Du, com o Caio, o Shibuya na época também, tocava junto com a gente. E um monte de gente ali, né? E eu fazia parte da organização. Nossa, eu e o Du, a gente tem, nossa, Muita muito história. histórico aí por Inclusive, cadê o trás. Du aqui no papo? Já já vou cobrar ele. Olha, você falou que ia aparecer lá, falar do pequeno Léo. Olha! Que ele... Mano, vai fazer, assim, uns 3 anos, assim, que eu não falo, até mais, viu? Uns 4, 5 anos que eu não falo diretamente com o Du, então se ele aparecer aí eu vou ficar feliz pra caramba, né? Ai, que Mas bacana. vamos cobrar ele, vamos cobrar. Quero ver. Vou cobrar. Eu mandei aqui no grupo já pra ele entrar. Vamos ver. Que ele deve estar fazendo os hambúrgueres agora, né? Então... Pode crer. Nossa, eu tô de pedir coisa com ele ainda. Eu fico morrendo de vontade com ele lá. Ah, ele aí, ó. Foi falar, apareceu. Ah, salve, Aê! Du. E aí, Edu? Ó, Léo, fala a verdade. O Du começou a te ensinar a tocar, ele tocava farofa com você também? Ou foi tipo um deep house? Qual foi a pegada de eletrônica que ele te Puta, era ensinou? farofada. Nossa, só Ah, farofada. Era engraçado porque quando eu comecei a tocar junto com o Du, Vibe Fest, pode crer, era Vibe Fest o nome da primeira matinê. Mas eu comecei, assim, tocando coisa mais mainstream, mais farofada e tal. E aos poucos o Du e toda a galera foi me apresentando a outros gêneros. Então eu comecei a conhecer Electro House, comecei a conhecer umas paradas um pouco mais de pista mesmo. E assim, eu meio que apertava o botão do foda-se ali e começava a tocar o que eu queria no meio da matinê. E aí tinha algumas horas ali que eu tocava uns sons super pesados, e aí eu ficava, cara, como que você tá tocando isso? Como que as pessoas estão dançando? Porque não tinha nada a ver com É, matinê, né? vai fazer acontecer. Mas, eu sempre gostava, sempre dei um jeito de funcionar. E você começou super E novinho, né? Como é que você fazia? Porque, assim, você era menor, mas eu creio que era nas matinês que você tocava, então não tinha problema por conta disso. Como é que você fazia aí? então, eu comecei tocando só em matinê com o Du, então não tinha problema de entrar, né? Não dava BO pra casa, nem nada do tipo. Mas aí depois, olha só, minha mãe começou a me acompanhar pros lugares, pra eu poder Nossa, entrar em balada que começava mais tarde e tudo mais. E ela ficava lá comigo. Então, nossa, era engraçado. O Du ele começou a me colocar pra tocar em algumas baladas mais de noitão. E mas eu focava muito mais em matinê, porque tinha todo esse problema, né? Eu tinha que estar com a minha mãe ali para poder tocar em qualquer outra coisa que não fosse matinê. Então ficava mais por isso. sim. E aí quando eu podia, aí eu fazia apresentação. E nessas festas que ele fazia que era mais tardão, aí eu tocava os Eletro Rasgadão, Fractal System, Frequency, essa galera que eu nem. Nossa, faz tempo que eu não ouço, mas tem um lugarzinho especial no meu coração. E eu ia, assim, fazendo meio que por aí, pra tocar, né? Nos lugares. Entendi. E você era novo na parte de DJ, mas os jogos entraram na sua vida bem antes, né? Que eu tava conversando com Nossa, você. Como é que conta essa paixão total. de jogos? Assim, eu comecei. A primeira vez que eu peguei no controle de Super Nintendo, ó, meu pai aí. E aí, pai? Opa! E a primeira vez que eu peguei num controle de Super Nintendo, eu tinha 3 anos, só pra você ter ideia. E aí, quem era a dona do Muito Super novo. Nintendo era a minha irmã. E aí, ela, assim, quando ela não tava jogando, eu tava jogando. E era mais ou menos nesse esse esquema. E eu sempre fui fissuradão. Meu pai tá aí, ele, ele confirma. Então, sempre que eu
podia fazer qualquer coisa, eu tava lá no videogame, jogando Mario, jogando tudo que era jogo assim de Super Nintendo. E não parou por aí, só continuou. Depois do Super Nintendo, eu fui. Acho que todo mundo na época, né, teve um PS1. E a gente, putz, foi mais ou menos aí que eu comecei a entrar em contato mais com a trilha e com, sabe, o som mesmo desses jogos. Até percebeu o quanto que isso era importante, que foi mais ou menos De que é alguma forma, basicamente. esse som te hipnotizava. Quando você tava Oi? jogando, você falava, caramba. De alguma forma, esse som do videogame te hipnotizava. Ou te fazia criar uma trilha sonora, uma ambientação. Como é que era? É, era Que despertou esse assim, interesse. eu era muito novo e eu sempre gostava demais de música, então eu fui ter contato com alguns jogos assim que. Nossa, eu me arrepio pensando, mas assim, alguns jogos que eu olhava assim, eu falava, mano, não é possível que isso é possível dentro de um jogo, sabe? Tem um jogo em específico que é o Castlevania Symphony of the Night, que a compositora é a Michiru Yamane. Cara, ela faz umas coisas assim de. Ela mistura música barroca com música eletrônica, com música e com rock. Então ela faz um Nossa, misturadão ali de tudo e é fantástico o que ela faz. Então ali eu comecei a ter esse interesse, mas na época, assim, eu vou te falar a verdade, eu não pensava que era possível, tipo, fazer isso e viver disso, entende? Então, começou a partir ali do PS1, depois PS2, começou a ter mais essa coisa de orquestral e coisa épica, né? E umas coisas assim mais puxadas para o cinema. E isso aí devia ser quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Na mesma época eu comecei a mexer com produção de música eletrônica, né? Foi o Du, o Stack, o Shibuya, eles começaram a me falar, mano, mexe aí no FL, vamos fazer alguma coisa. E eu comecei a experimentar, né? A fazer as legal. coisas e ali foi quando eu comecei a ter a mergulhar o pezinho ali na água de game áudio. As primeiras músicas de música eletrônica assim que eu fiz foram tinha alguma coisa de game, eu fiz remix de Mario Bros, sabe, com efeito sonoro de Mario Bros, eu fiz Nossa, algumas coisas com eu já tentei fazer algumas coisas com coisa de Sonic, então, sabe, várias coisas nesse sentido que na época já estava ali presente. No meu SoundCloud tem alguma música ou outra ali que é nessa pegada. E eu paro pra ouvir aquelas coisas, eu fico, meu Deus do céu, o que que eu tava fazendo? ah, era seu momento de criação, né? Ali e tal. Não, era bem. Era experimental, né? Não tinha contato nenhum com música, assim, formalmente. Ali era meu playground pra fazer o que eu quisesse, né? E foi quando eu comecei a mexer com produção de música eletrônica, 15, 16 anos mais ou menos. E na época eu lembro que eu tava entrando pro primeiro ano, eu acho, do ensino médio, segundo ano do ensino médio. E aí meus pais falaram, tá bom, agora você já brincou de DJ o bastante, vamos fazer alguma outra coisa. Aí eu saí, eu meio que tive um hiato, assim, na música no geral. Eu parei de produzir, eu parei de fazer qualquer coisa com música Você eletrônica, afastou por inclusive parei de completo. tocar. E aí eu fui estudar computação gráfica no Senac. Foi uma coisa assim Nossa, totalmente fora. sim. Ainda tinha uma relação com games, acho que foi até por isso que eu fiquei um pouco animado, né? Mas foi para outra tangente né, de que não tinha nada a ver com áudio. E eu fiquei nessa por uns 3, 4 anos, até assim, a vontade de mexer com música, a vontade de estar produzindo qualquer coisa foi forte o suficiente para eu largar tudo que eu estava fazendo na época e opa, e voltar a mexer com produção musical. Foi assim, eu tô tentando resumir o quê? 8, 12 anos, né? Mais ou menos. Então foi bem louco assim, mas é mais ou menos dessa forma assim que eu fui e voltei com música eletrônica, com produção musical e e Mas aí, aí nesse mais ou período que menos dessa. você fez o curso, que você falou, ah, eu fui, né, pra design e tudo mais. Como é que foi que deu o start que você falou, meu, eu tô aqui, mas não é bem isso que eu quero voltar a trabalhar com música, produção. O que que foi, assim, seu start inicial pra você, tipo, voltar? Voltar, né? O que.
assim, primeiro que me deu start para ir para design gráfico e computação gráfica foi essa questão dos meus pais falando, nossa, né, vamos tentar fazer outra coisa aí, porque essa carreira de DJ não tem futuro, eles falavam. E, Pô, e pai. aí. Pois é. Não, mas assim, foi bem mais tranquilo depois. E minha irmã, ela mexe com design gráfico, né? Então eu tinha essa influência com ela. E eu entrei na faculdade de design gráfico quando eu tava com 19, mais ou menos. 19, 20 no máximo. E com 2 semestres eu percebi assim que não tinha nada a ver comigo. Eu não sinto a mesma coisa que eu sinto, né? Fazendo produção musical, fazendo, sei lá, Não desenho tem jeito, não ou. adianta. Não é a mesma coisa. Eu demorei para aprender, mas eu acho que o, é, o, a coisa que dá sentido à minha vida é música, sabe? É produção musical, é estar mexendo com música. Se eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo nada de especial na minha vida. Eu sinto muito isso. E ali foi a primeira dica assim que eu tive de tipo, putz, eu preciso, meu, é, eu preciso voltar pra música, eu preciso ter contato com isso de novo. E eu tive esse pontapé porque me apareceu um anúncio de um curso de game áudio. Hum, Assim, sei lá onde, né? Eu só sei que eu tive esse tava contato e olhei, eu passando. falei, eu fiquei, calma, isso existe? Isso, tipo, isso é uma Existe. carreira? Como assim? E quanto mais eu ia pesquisando, mais eu ia tendo essa certeza de que era o que eu queria fazer mesmo. E chegou um ponto assim que eu tava tão infeliz, tão miserável assim, fazendo as coisas de design gráfico. Eu lembro claramente de um dia que eu tava, como fala? Tava desenhando, sei lá o que, de design gráfico. E eu olhei assim pro desenho e eu tive aquele momento, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Eu quis rasgar aquele desenho, eu Mas quis você gritar gosta de pros desenhar? ares. Você gosta um pouco dessa parte? Sabe qual que foi o meu engano? Eu não sou exatamente, eu não gosto de desenhar, mas eu gosto do processo criativo por trás do design. Então Entendo. só eram coisas diferentes assim. Tipo, eu curto design, eu gosto muito de acompanhar meus amigos designers, né? E eu estudo, né, essas partes porque né, a apresentação da informação que a gente tem, né, visualmente para tudo é muito importante. Então, Uhum. isso entra em jogos também, né? Design entra game design, entra design gráfico, tem tudo, né? Então é uma coisa que Uhum. eu tenho real interesse, né? Mas não é uma coisa que que eu me imagino fazendo a vida inteira, sabe? Não Ah, não, mas consigo. assim, eu vou falar pra você, porque eu me formei em design gráfico também, né? Eu fui É naquela mesmo? ilusão, tipo, de nossa, sim, sim. Só que no Que começo, louco! eu me formei em design de interiores, tudo a ver, né? Fui para Uhum. design de interiores, né? E lá no curso técnico eu falei, mano, os caras têm design gráfico também, né? Eu me apaixonei, vou pro curso de design gráfico. Só que eu falei assim, eu decidi terminar o curso primeiro para começar o outro. Aí fui e fiz a Aham. faculdade, eu cheguei a montar na época até uma estamparia, não deu muito certo, faliu o Nossa, negócio. Mas assim, eu também trabalhei putz. na área. Eu trabalhei na área, só que chegou uma hora que eu falei assim, meu, eu gosto, mas não é bem isso que eu quero fazer da vida, né? Eu tava naquela Uhum. incógnita ainda. Mas É totalmente tipo, isso. ajuda muito você ter aquele conhecimento um pouco de comunicação visual, porque, por É, exemplo, a total. criação de arte dos meus logos, como DJ, eu mesma fiz o meu logo. Então, tem muita Uhum. coisa que ajuda, né? Mas não é a paixão. Nossa, assim. Então. Assim, eu mesmo ainda tenho alguma coisinha ou outra com design gráfico, sabe? Todos os meus posts, o meu logo, eu fiz junto com a minha irmã o meu logo, né? Que foi pela Raio Criativo. Mas assim, se não é uma coisa relacionada a games, eu não sinto esse mesmo fogo, sabe? Ou a games, ou então a game áudio, eu não sinto que é a mesma coisa. Então era uma coisa que, a hora que bateu isso pra mim, eu lembro que eu cheguei no dia seguinte na minha faculdade, eu falei pros meus amigos assim, gente, eu vou sair do curso. E eles, o quê? Como assim, Léo? Tô largando. E foi mó. Não, eu simplesmente falei, vou sair do curso. E eu tava. Eles iam começar a aula, eu chamei todo mundo pra fora assim, eu falei, ó. Eu dei altas voltas aí pra chegar onde eu tô hoje, só que eu vou voltar pra onde eu. Assim, de onde eu saí ali, que era A sua produção de música verdadeira eletrônica e tudo paixão. mais. Porque senão não ia rolar.
Foi mais ou menos isso. Entendi. E, Léo, conta pra gente qual que foi o primeiro jogo que você fez aí, a produção musical, Então, por completo. eu já trabalho. Como que a gente costuma fazer qualquer coisa dentro de games, né? Na maioria das vezes, as ideias de jogos eles começam em que a gente chama de game jams. Essas maratonas de desenvolvimento elas são bem inspiradas em hackathon. Não sei se você conhece o termo. Não conheço, mas se você puder É, definir pra mim. então, é uma maratona de desenvolvimento de 48 a sei lá quantas horas. Então, a maioria dessas maratonas são 48 horas, em outras são mais, né? Os primeiros jogos que eu fiz foram todos feitos nesse formato, né? Em Game Jam, a gente ia lá, fazia um jogo em 48 horas, e sempre em escopo pequeno, né? Não dá pra gente entrar em produção de jogos e pensar que a gente vai ser a próxima Rockstar e fazer um GTA. A gente tem essa piada, né? Porque tem uma galera que pensa que é isso, mas não é bem dessa forma, né? Mas o primeiro jogo assim que eu lancei com uma música minha foi lá atrás, chamado Rhythmosphere, que era um jogo rítmico, inclusive. Então, Legal. era eu entrei num concurso para entrar no jogo, né? E era um concurso pelo curso que eu faço, que é a Game Audio Academy, e aí eu acabei entrando nos top 10 ali dos estudantes. E aí minha música entrou no jogo, foi pro Play Store, a galera teve uma recepção bem bacana. E o outro jogo que eu acabei de lançar foi tipo, eu lancei sexta passada, sábado passado, aliás, foi o jogo chamado Together, que é um joguinho bem curto também, surgiu em Game Jam. E é um joguinho bem tranquilo sobre pastorar ovelhas enquanto rola uma trama de mãe e filha, né? E eu Ah, tive participou eu em vi no toda. seu Face. Você viu, né? Então eu tive participação ali da produção de todos os efeitos sonoros, ambientes, tudo isso fui eu que fiz. A parte musical em si foi um amigo meu que é o Bernardo que fez. Então, esses dois jogos foram os principais que eu trabalhei até hoje. E os outros eu tenho tudo ali no meu portfólio, as músicas que eu fiz, né? Do SoundCloud, tá tudo ali. E sempre puxa pra um lado mais de retrowave, synthwave, que é o estilo de música que hoje em dia eu piro, assim, eu gosto de produzir, eu gosto de fazer, né? E se eu tenho a chance de colocar Inclusive, um. Pode falar. inclusive eu deixei de fundo aqui, né, tocando. Tipo, é porque tá bem baixinho. Mas é que eu tô com fone, mas ó, pra Então. galera entender um pouquinho de como é que funciona. Aí eu deixei E rolando é aqui, eu falei, bem nossa, bacana. Léo, que foi que fez? É muito louco Porque você tem que a entrar gente na pensar. ambiência do jogo, né? Você tem que entender, tipo assim, a Sim, pessoa que tá jogando. Tipo, meu, sei lá, um jogo com tal tema. Aí você tem que desenvolver aquele tema, tipo, nossa, deve ser um negócio muito, muito da hora fazer é, é, produção pra game, de áudio. é totalmente diferente de você pensar de música para pista, é totalmente diferente de você pensar de música para cinema, para série. É uma coisa muito nela própria, né? Uma que, quando você vai fazer música para jogos, você não pode ser a coisa que mais chama atenção. É meio. Bate com aquele ego de músico que a gente tem, né? Tipo, a Mas. música não pode ser mais importante que o jogo, senão o cara para o jogo e fala, nossa, deixa eu ver esse som aqui. Não, né? Tem que ter o feeling do jogo também, eu imagino. É bem isso. Às vezes a pessoa se distrai com a música e perde no jogo. Então a música ali ela tem que servir o jogo, né? É uma dos alicerces ali do som, né? Do jogo. E a gente sempre tem que pensar de música para jogo que ela sempre vai loopar, independente do que vai acontecer ali. É porque é uma mídia interativa, você não sabe se o cara vai largar o controle e ir sei lá, pra cozinha e vai deixar a música lá tocando, sabe? É uma coisa que acontece e você não sabe também se o cara vai demorar, se ele vai ser rápido. São várias coisas ali que a gente tem que pensar na hora. E uma das ferramentas que a gente tem para desenvolver música para jogos é o que a gente chama de áudio dinâmico, que eu vou explicar por cima porque é um conceito super, super profundo. Mas o áudio dinâmico, o que ele Uhum. faz? Ele separa a música em ou várias camadas ou várias sessões, né? E aí você
determina que tal camada da música só vai acontecer se o jogador fizer uma ação específica, ou então Hum. se ele passar de tal tela, se alguma coisa ali dentro do jogo acontecer. Então a Tipo, música ela ganhou um vai reagindo brinde, aí junto vem com o aquele jogo. plim-plim. Ou, tipo, morreu, Esse, sonzinho de fundo. esse Morreu. exclusivo são os efeitos sonoros. O que eu poderia dar de Ah, tá. exemplo é, por exemplo, quando a gente tá pensando de. Você já jogou Mario World alguma vez na sua vida? Aquele de Super Nintendo, que você pega o Yoshi? Cara, eu já joguei, tipo assim, Mario, tipo, joguinho de computador. Mas com joystick, etc, não. Sabe, tipo... Ó, vou dar um exemplo super tosco que tem dentro do Mario World. Tem a música tema tocando sempre, só que quando você sobe no Yoshi, vem uma camada de bongô, de percussão. Então, essa Ah, camada de sei. bongô, ela só toca enquanto você tá montado no Yoshi. Esse é o exemplo, assim, que eu costumo dar mais simples de música dinâmica. Dá pra Mas você dá pra pirar, entender. assim, de muitas formas. Tem um jogo chamado Celeste, que ele segmenta a música dele em três, quatro partes. Então, depois, a partir do momento que ele passa de tal parte ali da tela, a música transiciona para outra parte. E ele vai fazendo isso. Então a música vai crescendo conforme o jogo vai crescendo. Então eu piro demais vendo falando dessas coisas, porque é um jeito de você compor, é um jeito de você pensar em música que não existe em outra mídia. É muito da hora falar disso, Entendi. porque é muito novo, né? A gente É um falar conceito bem de produção para música para diferente. games. É, inclusive quando o Caio falou, meu, tem uma pessoa aqui pra te indicar, não sei o quê, eu falei, vamos ver, interessante, porque hoje eu penso como produção o quê, né? A pista, a galera que tá ali na rave, Uhum. etc, né? Agora você pensar uma produção de áudio pra game é um mundo completamente novo até pra mim, né? Eu falei assim, nossa, que interessante, vamos É, conhecer. porque música para pista é uma música linear, né? Você sempre tá pensando linearmente. Em todas as outras mídias você pensa linearmente, né? Enquanto no jogo você pensa dinamicamente, né? Ou som em camadas, ou então a música por partes. É muito louco porque quando a gente vai transportar essas músicas para Spotify, para qualquer outro lugar, a gente tem que pensar, cara, como que a gente vai fazer isso aqui que eu fiz pro jogo funcionar de uma forma linear, saca? Então é muito louco pensar nisso. É outro, vamos dizer que é uma outra escola de composição para a É, hora de você produzir. que bacana. E assim, nessa parte da produção para game, como é que é a construção? Tipo assim, a música ela tem tipo um tempo, ela tem que ser longa, ela tem que ser transitiva. Por exemplo, eu criar um loop dentro da ambiência, como é que funciona? Então, a gente sempre tem que pensar em como que o jogo vai funcionar, né? Então, se o jogo. Vamos supor que a gente vai fazer um jogo de corrida. E esse jogo de corrida, você sabe o quanto tempo que vai demorar, sabe? O tempo mínimo de uma corrida, de 3 voltas, vai. Então a gente pega esse tempo e fala, beleza, minha música tem que ter no mínimo. E eu vi jogo para jogo. Tem jogos que a gente nem chega a pensar em música, a gente pensa em paisagens sonoras. Não, que é quase uma música, mas não chega a ser. Então é Hum, uma música que serve para ilustrar um ambiente, né? Então a gente pode aloprar e colocar uma ambiência assim de 5, 10 minutos, vai depender muito do tipo de jogo que você tá jogando. Para legal. assim, para dar uma coisa mais concreta, a gente costuma pensar, por exemplo, eu estou trabalhando num jogo indie, né? Que a gente chama. Jogos indie são jogos independentes, com equipes pequenas. É muito difícil a gente fazer uma música de 3 minutos, sabe? Ou 4, porque. Uma é que 4 minutos de música, às vezes o cara não vai conseguir pagar, o cara tem que pensar nisso também. E e você pode resolver essa questão de preencher, né, o tempo com a questão do loop. Então, às vezes, uma música de 1 minuto e meio, 2 minutos, já é o suficiente ali para entrar dentro do jogo, saca? Então, Entendi. e, e claro, se você vai pensar no God of War, por exemplo, que é o último God of War que teve, né? É uma música assim que ela é gigantesca, ela é épica, ela você pode tirar ela dali e colocar num filme que ninguém vai notar a diferença, né? Só que o que acontece é que ali
no projeto maiorzão e tudo mais, talvez a música não vai se comportar da mesma forma, né, nessa questão de duração, ela não vai se comportar da mesma forma que a gente pensa. Tipo, a música não tem 5 minutos, ela Uhum. pode ter 5 minutos, ela pode ter 20, depende muito do que você vai fazer dentro do jogo, saca? Então Entendi. é uma variável muito grande, sempre, sempre, sempre vai depender do jogo. Nossa. Meu, tô deixando rolar aqui o seu SoundCloud de fundo. Entrou uma que me chama muita atenção aqui. É a Ranger in the 18. Então, essa Acabou. música em Acabou específico bem na hora. Deixa eu colocar foi, de novo. foi um TCC que eu fiz. Foi o meu projeto de conclusão de curso em produção musical. Que essa música, assim, é uma música que eu penso pra pista, entendeu? Então, você pega essa música... Ai, mano, o Matheus toca demais. Ai, Eu meu, muito gosto bom. muito. O guitarrista que Você toca tem toda a nessa... guitarrista. É, eu ia falar isso, tem toda a guitarra de fundo e tal. Então, Vocês estão é ouvindo, uma galera? música que eu Não dá pra faria... ouvir bem. Eu tô ouvindo bem. Dá pra escutar numa boa. Quando eu fui fazer essa música, de fato, eu não tava pensando em jogo, eu não tava pensando em nada pra jogo, né? Eu tava pensando, cara, eu quero fazer uma música pra pista ou alguma coisa do tipo. Como que eu vou pensar nisso? Ô, Ayrton aí. E aí, caralho? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Nossa. Ayrton também é da mesma época que eu, lá da Bantutim, começou junto comigo. Da hora. Mas eu me inspirei muito em artistas tipo Dance with the Dead, Carpenter Brut, que são esses caras de synthwave pesado. E aí eu falei, como que eu vou replicar isso aqui, como que eu vou fazer um som meu, né? E aí a estrutura dessa música é toda pensada nessa estética de, sabe, uma parada meio puxada para os anos 80, com, sabe, Sim. tudo, tem tudo isso, assim, Eu na amo, hora de tipo, fazer uma a produção pegada musical. meio mais old school, assim, anos 80, anos 90. Ela tem um pouco de Aham, ambientação, sabe, tipo aqueles filmes antigos mesmo? Ela lembra um exato. pouco. É. Não, e é exatamente essa a ideia. O retrowave, synthwave, sei lá, tem mil nomes aí, né? Mas é esse som eletrônico pensado nos anos 80 tem inspiração pra caraca de filme B, de terror da época, sabe? Umas coisas bem estranhonas que tocavam. Tem inspiração em Vangelis, que aí você pega. Qual o nome daquele filme? Caramba, não é Cyberpunk, é Blade Runner. O Blade Blade Runner. Runner antigão, ele tem algumas coisas ali de Vangelis que hoje, às vezes você olha algumas músicas desse gênero, cara, é super parecido, né? Super inspirado nessa estética de sintetizador FM da época. Tudo. A galera volta no tempo para fazer uma reimaginação assim do que seria essa música no, hoje em dia, né? Então eu piro Sim. demais nesse som, de longe as músicas que eu mais gosto. Inclusive na minha página do Spotify eu tenho duas playlists ali só disso. Uma mais tranquila e outra que é mais pauleira pra, sabe, pra você sair pulando. Assim, se eu fosse tocar, voltar a tocar hoje como DJ, eu ia tocar esse estilo. Eu não tenho nem dúvida. Eu não ia ter nem dúvida. Ia ser Meu, uma, seria bem uma diferente parada muito esse som no dessa. rolê, assim. Tipo, porque, por exemplo, eu imagino seria, sei lá, um som mais um Chilas, algo do tipo. Seguindo esse que eu tô tocando agora, né? Qual que tá Eu tocando agora? imagino mais assim. Agora mudou. Agora tá na Until the Last Breath. Então, esse tipo de música não serve tanto pra pista, né? Esse é o tipo É uma de pegada mais synthwave que a Chilas. gente pensa. Isso, bem, bem mais chill out. Então, se a gente fosse pensar pra colocar isso pra tocar pra uma galera, eu penso num lounge, o pessoal sentado, sabe? Outro esquema. Agora, outra Sim. vertente de synthwave assim, ela parece até rock de certa forma, sabe? Parece uma parada bem de banda tocando, então é muito diferentão. Se eu fosse tocar, ia ser o mais Então. pauleiro, não tenho nem dúvida. E um dos Olha, projetos que eu quero levar pra frente é isso, de começar a voltar a fazer música pra pista e pensar nesse olha. tipo de estética. Então, vamos ver, né, no futuro aí o que sai.
Olha, gente, inclusive, eu coloquei aqui na conversa o seu link do SoundCloud pra galera que tá assistindo a gente, pro pessoal que tá curioso. Gente, cliquem e aproveitem e sigam já o Léo também, né? Conheço um pouco do trabalho dele. E assim, você Uhum, falou que né, gostaria de voltar a tocar. Como é que seria isso? Tipo assim, hoje, por exemplo, na verdade eu tenho duas perguntas, que eu tô bem curiosa. O fala que aí, que fala aí, você fala aí. escuta no seu dia a dia? Então, o que que você escuta no seu dia Tá? a dia, né? Que você provavelmente deve ter alguma inspiração, não sei, tipo, o que você falou, tipo, um pouco do rock, anos 80 e tal. E quando você Uhum. voltasse a tocar, você se imaginaria tocando, sabe, tipo, numa rave, tipo, no chill out, ou num ambiente mais, tipo, open air, ou um ambiente mais fechado, tipo, uma balada, nem você falou, música ambiente e tal. Cara, é uma pergunta super cabeluda, porque uma coisa que eu É, tive que fazer quando eu comecei a pensar em compor para games, eu tive que me sair da minha bolinha de música eletrônica e buscar muitas outras referências. Eu comecei, só pra você ter ideia, eu tenho playlist de música clássica, eu tenho playlist de música cigana, eu tenho playlist de rock, eu tenho playlist de jazz, cara, música vai. cigana, interessante. É música, é jazz cigano pra ser mais exato. É uma parada muito inspirada em Django Reinhardt. É super, super diferente o nome dele, eu vou até Bem tentar digitar diferente aqui, mesmo. Coloca mas aí pra gente ele. pesquisar. Nossa, eu vou errar o nome dele, eu tenho quase certeza, mas se a galera colocar Django, eles vão achar. Mas Legal. eu ouço muita coisa diferente no meu dia a dia. Eu acabo voltando um pouquinho pra essa parada de synthwave, e às vezes até pra alguma coisa pensada mais em rave mesmo. Eu comecei a retomar contato com isso muito, sabe, desse ano pra cá, com alguns amigos me mostrando, eu tinha tido uma desconexão assim muito grande, né, de rave, de balada, de qualquer coisa assim. Mas, bom, respondendo a primeira pergunta, eu acabo ouvindo de tudo, tudo, tudo. Bom. Não, eu não consigo. Até porque você precisa ter é, muitas referências, né? Tipo, por exemplo, de repente você pega, sei lá, exatamente, um jogo, não sei, da China, de não sei o que, ambientação lá, exato, uma coisa bem exato. diferente, então você tem que ter uma referência, né? Esses dias, inclusive, só pra você ter ideia, eu tava ouvindo metal folclórico mongol. Nossa, o que E, que seria o metal mano, folclórico mongol? é um som, assim, que é bem puxado pro metal mesmo, mais roots, só que inclui aquele canto. Cara, é um vocal mongol, assim, super tradicional da cultura deles. Então eles misturam as duas coisas. Então, sabe, se eu não pego essas referências estranhas, né, eu acabo estagnando o meu trabalho como compositor. Então eu vivo Sim. ouvindo várias coisas. Mas se eu precisar, assim, falar três gêneros, vai. Synthwave o primeiro. O segundo eu diria que é Electro Swing, que é um pouquinho mais. É, é um pouquinho essa parada de jazz cigano misturado com música eletrônico. E aí o terceiro eu coloco assim o resto, sabe? Porque eu acabo ouvindo um pouquinho de cada. Daí se eu fosse voltar pra pista de fato, eu tenho muita vontade de voltar a produzir trance, a voltar e produzir alguma coisa bem mais voltada pra rave, sabe? Uhum. Pegar um som tipo que o Du faz, um som que essa O galera que prog, toca em rave farofa. mesmo. Tipo, cara, eu tenho curiosidade de explorar tudo, né? Mas talvez o que fosse mais próximo de mim seria esse progzão, né? De pegar e tocar um pouquinho mais isso. Mas aos poucos eu ia querer me descobrir e saber ir para outros lugares e outros gêneros. Eu gosto muito de explorar essa parte de produção musical. Inclusive, essa música que tá Olha, tocando, eu ia falar, meu, eu adorei esse som aqui. É o New World, eu. Darkwave. Então. Meu, dá pra usar isso aqui como uma base de prog, hein? Já pega o ritmo, coloca ali Não, o tem. snare, o kick. Sim, pra caraca, porque esse projeto que eu fiz foi também numa Game Jam com um cara que chama Ivan Garcia Filho. A música que tem no meu Spotify eu fiz pra ele também. As coisas que esse cara ouve são, mano, de outro mundo, assim. É tudo ou cyberpunk, ou, sabe, não sei o que punk, umas paradas tudo pensando o que seria apocalipse digital, sabe? Então,
Ele me passou esse gênero específico e falou: Interessante. quero alguém que faça Dark Wave. Aí eu fui e joguei Dark Wave no Spotify. Começou a me Dark puxar umas Wave. paradas assim. E a única coisa que tá faltando nessa música é que esse gênero de Dark Wave, eles usam uns vocais assim alemães, super rasgados, os caras gritando pra caraca. Então, é um som que Nossa. puxa um pouco dessa. É, que puxa um pouco dessa cena hardcore, sabe, europeia, digamos assim, que, né, UK, essas partes assim, tem essa cena hardcore bem pesada, mas tá próximo, né, dessa parte de prog, assim, eu tô super defasado com nomenclatura. Música eletrônica muda de nome a cada, a cada 6 meses, então, o Sim, que eu chamava antigamente de muita Folon, vertente. hoje então, o que eu chamava antigamente de Folon, nem sei se é a mesma coisa, saca? Psytrance, eu não sei se é a mesma coisa. Eu sei Sei que lá, música fala o nome eletrônica de tem um muito disso de DJ subgênero. que você escutava muito de Psytrance. Putz, cara, na época eu curtia pra caraca Infected Mushroom, é, Growling É, sim, Machines, essa eu. galera bem antigona, que eu, tipo, Astrix, aquele maluco que toca guitarra É junto com ele, o. é o Nossa, Astrix ou fugiu o não? nome agora. Pera, pera. Ai, Eu... gente, quem lembra o nome? Eu fugiu o nome também. Mas era o É som que com eu B. escutava junto com a Alguma minha coisa irmã. com B. Blade. Putz. Gente, Cara, olha essa assistindo aí. Qual que é o nome do DJ que toca com a guitarrinha de jogo? Do Guitar Hero, né? não, o cara ele toca com Não? a guitarra mesmo. Ele fazia um som junto com. Ah, Cara, Skazi! Skazi! isso, Skazi. Eu ia falar acelera puta que eu É. pariu, todo mundo ia lembrar, provavelmente. Sim. Então, era o tipo de som que eu É. escutava na época, né? Eu nunca cheguei a tocar isso de fato, porque era uma parada que eu achava super difícil, né? A gente tocava tudo em 128, 123 BPM, aí chegava Ah, um o Bliss, progzão é. ali, pauleira. Bliss, O Pedro cara, eu falou vou também, o conhecer. Bliss. Vou conhecer Procura, você porque eu vai não curtir. conhecia. Mas eu Ele nunca toca com cheguei a a Guitar tocar Hero, do isso. Guitar Hero, mano. Cara, isso deve ser muito louco. Eu imagino o que ele deva fazer com isso. Eu, uma vez eu participei de um workshop onde um cara ele ensinava a gente a usar controle mesmo de videogame para servir de controladora MIDI. Então, é como se cada Hum, comandinho ali da guitarra acionasse alguma coisa, né? Então é uma parada bem da hora de explorar. Mas, cara, eu tenho muita vontade de voltar a tocar. Não sei como que seria isso. Não sei como que seria voltar. Provavelmente seria falando com vocês, assim, sabe? Vendo quais são sim, as ó, oportunidades que um eu monte teria. de amigos DJ você já tem, né? Então, pelo menos isso, né? Os E contatos eu já muitos tenho, agora amigos só em falta. comum também, que eu percebi. É. Não, assim, querendo ou não, eu conheci muita gente na época e muita gente que hoje em dia ainda, né, tá nesse meio de rave e tudo mais. E eu tenho uma puta vontade de conhecer. Eu nunca fui numa rave na minha vida, só pra você ter ideia. É uma coisa que eu não. Como assim? É sério, eu nunca fui porque eu era menor na época, não tinha como eu ir, né? Pô, imagina um É, pivete de 14 anos no tem meio de essa uma rave, não questão. ia rolar. E aí depois eu me desconectei Levava disso, a né? mãe Então junto. eu não. Oi? Não, não, também não pode. Não, falei, levava a mãe junto, mas também, mesmo assim, algumas vezes não pode. Então, se um festival, Então. uma coisa, né? Tudo bem, mas rave mesmo. Não, rave mesmo acho que é sem condição, mas hoje em dia eu super topo. Se não fosse, meu, esse corona maldito, eu já teria ido em duas, você não tem nem dúvida. Real. Ai, gente. Mas, assim, a gente tava falando de música e tudo mais, então você pretende. Ih, deu uma travadinha aqui, voltou. Você Opa! pretende, então, tipo, voltar a trocar o estilo, de repente eu até te passo depois umas referências, né, Léo? A gente faz uma troca Uhum. aí, você mostra um pouco do que você. Tipo, esse wave que você falou aí é um som que eu quero conhecer. Ah, É. Ah, você falou que tem essa pegada, tipo, de vocal alemão. Você, tipo, costuma usar vocal também nessas tracks que você nas, produz? De game áudio? então, Porque acho que não pode ter áudio, né, de voz. eu vou dar um Ou até pode. exemplo que não é. Eu vou dar um exemplo que não é meu,
que usou isso, mas tinha um motivo narrativo dentro do jogo para isso acontecer. Mas o comum é não ter vocal dentro da música, porque tem diálogo dentro do jogo, tem várias coisas acontecendo, né? Eu vou dar dois exemplos, na verdade, que usam vocal, mas não é do jeito que você pensa. O primeiro é o Darren Corb, depois eu coloco aqui. Eu vou colocar agora, senão eu vou esquecer. Mas o Darren Corb, Coloca o nome. ele faz alguns sons que incluem vocal, e ele trabalha sempre com a mesma vocalista. Mas aí, por que que isso funciona, né? O primeiro jogo que ele fez que teve vocal foi o Bastion, e uma das músicas que tem vocal é uma música toda no violão, super country, e tem um porquê dela existir ali dentro do jogo. Então, a música ela fala, vamos construir essa muralha, né? Que eles, tipo, dentro do jogo, o povo todo tem que construir uma muralha pra impedir, sabe, a ameaça de fora, N coisas ali. Então fazia sentido pro jogo existir essa música. E o próximo jogo que ele fez, chamado Transistor, fala de uma personagem que é vocalista e ela perde a voz dela, né, no começo do jogo. E aí você vai jogando como ela e aos poucos você vai tentando recuperar a voz dela. É, assim, o jogo se passa num mundo cibernético, então a voz tem alguma coisa a ver com essa perda de dado, né, e tudo mais. Mas Ah, ela uma voz meio perde a voz virtual dela. mesmo. Você pensa assim, as habilidades humanas que ela tem ali são todas virtuais, digamos assim. Então, a voz dela é uma delas, ela acaba perdendo. E aí o que que acontece? Quando você está jogando, o jogo ele transita entre dois estados diferentes. Um é um estado mais ação, né, que você faz as coisas em tempo real, e tem um outro estado que ele muda o jogo inteiro e ele passa a ser um jogo por turnos. E aí quando ele passa por esse estado por turno, você começa a ouvir a voz dela. E ela Hum, cantando, então seria como você tá ouvindo dentro da cabeça dela ela cantando a melodia que tá dentro da música e tudo mais. interessante esse Então, jogo. tem um Meu, tem que motivo ter narrativo muita para isso criatividade, existir. velho, pra fazer isso que você faz. Achei muito bacana. Porque você tem que imaginar, tipo, como um todo. Tipo, imagina você, tipo, imaginar um jogo de uma cantora cibernética, tem que imaginar, tipo, a voz da cabeça dela, a forma como ela pensa, o ambiente, é um bagulho muito louco. Você tem, assim, eu não, tem muita gente que chega de outras mídias, tipo, faço coisa para cinema, faço coisa para rádio, sei lá. Quero ir para games. A primeira coisa que eu pergunto, cara, você já jogou jogo na sua vida? Tipo, você tem essa linguagem em você? Porque se você não tiver, joga, né? Então é outro mundo, né? E outro exemplo que tem é de um jogo chamado Nier Automata. A trilha inteira do jogo tem vocal, só que o vocal é cantado numa língua que eu não sei se você já ouviu falar de uma língua chamada Esperanto. Esperanto, não. Tipo, é parecida com essa língua, porque a língua Esperanto era para ser uma língua universal. Tipo, linguistas foram lá, fizeram essa língua, ela existe, só que ninguém adotou, né? Então ela é Hum, uma língua que super funciona, mas ela não tem significado sintático pra gente. A gente não entende nada do que está sendo falado ali. E a música desse jogo, Nier Automata, ele segue uma filosofia muito parecida. Eles fizeram uma colaboração com uma cantora que ela canta uma língua que ela mesma fez e super, cara, que louco é isso. super incrível, é super fora do comum e é lindo, funciona dentro do jogo magicamente, porque ele se passa num futuro assim onde os humanos já foram extintos e os únicos que sobraram ali foram androides. E então, todo esse vocal, essa coisa meio fora do mundo, meio que representa ali o que seria a Terra daqui a sei lá quantos mil anos, sabe? Onde a gente não existisse mais. Seria outro mundo. Então, o vocal ali também faz sentido e ele não atrapalha a narrativa, né? Porque ele não tem esse significado. Né? Você não entende nada do que a pessoa tá falando, então não importa se tá sendo tocado, entendeu? É muito louco isso. Legal. E, Léo, fala um pouquinho de como é que é esse mercado da Gamer Áudio. Então,
eu vou segmentar isso entre Brasil e exterior, porque isso assim, difere bastante. Eu Quando a gente imagino. fala de game audio no Brasil, a gente fala de um mercado que tá grande, tanto que a gente tem algumas empresas tipo a Wildlife, a Aquiris, né, alguns estúdios, né, a Behold também, são estúdios que fazem jogos grandes, né, fazem jogos autorais, inclusive, né, tipo deles mesmos, e, e vendem para fora. Então é diferente da realidade do desenvolvedor que, né, normalmente vai tá trabalhando. O desenvolvedor vai mais average ali, mais da média, ele vai estar trabalhando com equipes pequenas, ele vai estar trabalhando com. Às vezes é ele mais três pessoas, então é o desenvolvedor independente que a gente chama, né? Então, como que funciona para o cara que quer trabalhar com game audio? A gente tem que entrar no modo networking assim, fudido, sabe? Você precisa sair conhecendo todo mundo, você precisa conhecer quem são esses desenvolvedores, é, quem são as pessoas que estão fazendo games aqui, sei lá, em São Paulo, ou então no Rio de Janeiro, no seu estado, vai, digamos assim. E toda hora tem algum jogo novo surgindo. Tem alguma Ah, oportunidade sim. surgindo, né? Então, você conhecer essa galera, né? Você se introduzir, fazer amizade com esse povo, né? E assim, querendo ou não, as pessoas vão saber que você faz games, que você faz, né, que você faz game audio e tudo mais. Então é muito mais fácil você trabalhar com pessoas que são conhecidas suas, que gostam de você, do que você simplesmente chegar panfletando pra tudo que é lado, sabe? Falando, ô, eu faço game audio aí, me contrata. Não é assim que Aham, funciona. No, é bem diferente entendi. de um empregão assim CLT, de você sair distribuindo currículo e alguém contrata, sabe? Você precisa criar suas oportunidades, né? Correr atrás de jogos que estão surgindo e sempre estar participando dessas game jams que eu mencionei ali atrás, né? Porque às vezes Importante. ali surge a ideia de um jogo que pode vender, né? E que, sei lá, se vocês dedicarem 2 semanas fazendo esse jogo, vocês têm um retorno aí com venda que, sabe, você às vezes não teria de outra forma. Então, sempre estar atento a essas oportunidades. Tanto que o Together que eu fiz agora surgiu dentro de uma Game Jam. Ele começou lá dentro, aí a É, galera você falou, vamos tem que estar continuar isso aqui, vem inteirado, ver. né, no assunto. Não tem como. É, Não é só você você chegar e precisa dizer, ah, falar. eu vou fazer aqui a produção do game e Uhum. esperar acontecer. Não, cara, tudo é um networking também. Isso é uma coisa muito importante. Isso também vale muito É, também no mundo e da música. não, no mundo da música é outra. Assim, na época que eu tocava, eu não sabia absolutamente nada sobre networking. Eu era o cara mais introvertido que você podia pensar. O Du, se ele ainda estiver assistindo, ele vai corroborar. Eu terminava de tocar. Ai, que vergonha. Terminava de tocar, eu puxava o Nintendo DS que eu tinha, que é um videogame portátil, e eu começava a jogar lá no meio da balada. Tipo, tem uma balada acontecendo aqui. Não tô Nossa! ligando. Então era uma coisa meio louca. Eu não interagia muito com a galera. Tinha a galera que gostava de mim, mas eu, sabe, não dava muita bola. Era muito quietinho, muito tímido. Hoje eu sou cara de pau demais. Então eu saio metendo as caras pra tudo que é lado e faço as coisas acontecerem. São Pô, dois perfis assim de muito diferentes, né? Mas para você fazer as coisas dentro de game audio aqui no Brasil é mais ou menos dessa forma. Agora, se você for pensar internacionalmente, como que você tem que pensar? Primeiro, você tem que sair conhecendo as pessoas online, da forma que você conseguir. Tem algumas formas de você fazer isso já, que é. Não sei se você conhece um aplicativo, um programa chamado Discord. um Discord. Sim, eu tenho um amigo meu que joga, Conhece? que ele não tem celular e ele fala, meu, entra no Discord pra gente conversar. Eu falei assim, meu, que é isso? Eu entrei uma vez no Discord, eu cheguei a fazer só pra conversar com ele. Porque ele não tem Aham. celular. A pessoa não tem celular. Nossa! Aí, Gamer, né? Gamer é um ser de outro mundo. Mas o Discord é um lugar para fomentar comunidades. Então, às vezes, todo mundo pode criar o que a gente chama de servidores, né? Que são pequenas comunidades ali dentro. E o pessoal interage lá dentro, vai falar de um assunto específico. Então, o Discord ele serve também para fazer networking, né? No mundo de games, ainda mais. Porque, pô, o cara vai fazer um jogo, ele vai fazer um Discord, né, do jogo. Um servidor do Discord do jogo.
Então um servidor do Discord do estúdio, e ali dentro vão ter os Uhum. jogos. Então, você sai conhecendo esse pessoal, e aí você, né, você vai interagindo, você vai mostrando as coisas que você vai fazendo. É sempre importante você estar o tempo todo fazendo coisa nova. Você não pode ficar parado um segundo, assim. Toda Imagina. semana você tem que estar fazendo uma música, ou você tem que estar mostrando que você sabe fazer o que você faz de algum jeito, sabe? E oportunidade não falta. Game Jam tem toda semana. Tipo, me fala, me pede pra eu te indicar uma Game Jam, eu te indico, sabe? Então, sempre tem jeito de você Legal. estar fomentando o portfólio. E aí, para você ir pro exterior, você vai conversar com essa galera online, você vai buscar essas oportunidades. E no começo, você vai também trabalhar com um desenvolvedor indie, com um desenvolvedor menor. E quando você tiver com um portfólio mais parrudo, né? Aí você vai começar a pensar em se arriscar em empresas maiores, tipo a Ubisoft, a EA. Aqui, por exemplo, no Brasil, a Wildlife abriu uma vaga esses tempos de diretor de áudio. Mas assim, olha só o que o diretor de áudio precisa saber. Ele precisa entender de composição, ele precisa entender de sound design, ele precisa entender de implementação, e ele precisa entender de como Caraca, todas essas áreas funcionam junto com o desenvolvimento do jogo, e você precisa é muita ter coisa. anos e anos aí de experiência. Então, essas vagas não é pra, sei lá, você começou faz 2 anos, essa vaga não é pra você. É pro cara que tá na indústria aí, sei Não, lá, tudo bem. 8 anos, sabe? Então, você tem que pensar mais ou menos nisso. Tem oportunidades em outras empresas menores que eu digo, sei lá, eu tenho que falar, oportunidades menores em empresas grandes. Do tipo, você vai trabalhar em sons de interface para um jogo. Às vezes vai ter, né? Tem um amigo, eu não posso falar o nome dele porque, bom, na verdade eu posso falar o nome dele, e não posso falar o nome da empresa. Mas o Thiago Schiffer, que é Hum. um amigo meu próximo, ele conseguiu uma vaga de emprego dentro de uma empresa gigantesca, assim, e ele está fazendo algumas coisas bem específicas de implementação, por exemplo. Ou implementação, ou então produção de efeitos sonoros. Eu acho que é por essa parte que ele está. Eu não conversei com ele especificamente, né? Mas, assim, ele começou faz 6 anos, 6, 7 anos, e está fazendo o jogo desde então. Então é uma jornada aí para você trilhar, né? E se tiver alguém Imagina. que produz música eletrônica, por exemplo, que já faz produção musical e quer entrar para essa área, tem o meu contato. Eu sou super aberto assim, encaminhar essa galera para aprender isso. Tem a Game Audio Academy, que esse curso que eu faço, que é de longe, dentro do Brasil aqui, é a melhor instituição, assim, para você aprender o que você precisa, sabe? E, assim, uma coisa que você precisa ter é esse perfil de sair metendo as caras, sabe? Ou então você tem que saber muito, você tem que ser um cara super competente e E dar as só, caras? assim, divulgar. Não. É? Não, e dar as caras, se fosse. Assim, eu ia dar um paralelo. Tipo, você é um cara super competente, talvez você não seja o cara que dá as caras, mas você mostra seu trabalho o tempo todo e sai divulgando em rede social, online e tudo mais. Isso também funciona, mas Uhum. numa proporção menor. São poucas pessoas que É, conseguem fazer só isso, né? Então, é muito dessa coisa de você sair metendo as caras, criar seu caminho, criar suas oportunidades e persistir. Porque eu tô dentro de game áudio, eu tô estudando game áudio desde 2016. Então, desde 2015, 2016. poxa. Então, é uma cota, assim, que eu tô nesse meio e agora que eu tô tendo um reconhecimento, que eu tô conhecendo a galera de fato, que o pessoal tá, né, tendo essa visão de quem que é o Léo Borges. Mas é uma coisa gradual para você ir fazendo. Eu não sou o melhor exemplo porque eu comi muita bola durante a minha carreira, assim. Teve muita oportunidade que eu, sabe, Mas ou você por é super novo, olha a imaturidade. bagagem que você tem também, né? Então, até pela questão da idade, eu não conseguia aproveitar algumas oportunidades, assim. Então, tinha muita coisa que eu precisava viver para para conseguir, né, focar só em game audio e focar de fato nas coisas que eu entendo que são importantes.
Mas Entendi. é isso, sabe? Sair metendo as caras e falar comigo. Eu sou super E, aberto ao meu, contato, eu gosto muito. agora a gente precisa conversar sobre essa track que tá tocando agora. É Kraftwerk, The Robots. Isso me lembra um pouco, não tô falando que lembra um Hum, pouco assim, vai, som da rave, mas assim, tem um synths, tem uma construção ali que lembra bastante. Qual? Essa, todas essas Essa que tá músicas estão tocando pra tocando. ouvir. Sim, sim. Todas essas músicas que estão como Deepcore eram do projeto de música eletrônica que eu tinha na época, né? Que era Deepcore Live. E todas essas músicas eu fiz pensando em tocar em pista. Eu tocava isso, né? Essas músicas em matinê, assim, nas baladas que eu tocava. Era um processo bem louco, assim, de você produzir alguma coisa e depois tocar pra alguém ouvir, né? Mas todas essas músicas aí eram da época que eu tava com 14 anos. Esse som aí tem Nossa, uns bons 10 anos. que da Então, hora. é, é dessa época que eu comecei a produzir música eletrônica. E foi uma homenagem, digamos assim, assim, pro que eu considero ser o meu primeiro contato com música eletrônica, que é esse grupo chamado Kraftwerk, né? Eles são um grupo dos anos 70, foram os primeiros caras, assim, que começaram a fazer qualquer coisa com música eletrônica, com voz sintetizada, né? Muito Uma outra legal. proposta. Então, eu peguei a minha música favorita deles, na época, hoje eu considero outras, mas e aí eu falei, eu vou fazer um remix pauleira, electro house, rasgado, e vamos ver no que dá. Na época, tudo eu pensava, cara, eu tenho uma música que eu gosto muito, vou remixá-la pra electro. Era muito Ah, mas faz nessa parte do mentalidade. processo. É, Olha, eu vou falar pra mas. você. É que você nunca foi numa rave, mas, meu, tem uma rave que rola aqui em São Paulo que é Mushroom World. Já imagina qual que é o tema, Aham. né? Do Super Mario. Meu, eu já imaginei você super Nossa! tocando numa festa assim. Tipo, porque uma vez eu já fui em duas edições, né? E nas duas edições, Uhum, algum DJ tocou a musiquinha com o tema do Mario lá. Eu falei assim, caramba, eu tô realmente no sim. jogo. Meu, ia ser Cara, sensacional você e tocando numa rave dessa. uma história engraçada que eu tenho pra contar é que, assim, conforme eu fui produzindo nessas músicas eletrônicas e tudo mais, quando quando eu comecei a mexer com coisa, vou colocar coisa de game aqui no meio, eu também fui buscar músicas eletrônicas que tinham tema de game junto, né? E teve uma vez que tava eu e o Shibuya, não sei se você conhece o Shibuya. Ele era Eu não da época conheço. ali do. Ele tocava junto com a gente, né? Mas ele foi para outro ramo que é de produção, de filmmaking. Né? Então ele faz filme hoje, ele faz clipe, tá ainda ali no meio, mas é, ele acabou indo para outra Não faz. vertente, né? Para outra tangente. Mas eu e ele, a gente sempre foi fissuradão em jogo. Ele tem umas tatuas muito loucas no punho, assim, escrito Game Over. Então, eu e ele, a gente ficava Legal. pirando nessas coisas. Teve uma noite em específico que a gente falou: eu e você, a gente vai fazer um set só com música de jogo. Vamos? Aí a gente fez um set de 1 hora e pouco, assim, ficou eu e ele tocando. E aí a gente tocou música do Tetris, a gente tocou música do Mario, a gente Que da tocou. hora. Acho que a gente tocou umas duas, três músicas do Mario, e por aí foi, sabe? A gente foi inventando o que dava pra fazer, e hoje em dia, se eu fosse produzir um som sei lá, que fosse um som de prog, que fosse um som mais pra rave, não tenho nem dúvida que eu ia colocar coisa de jogo no meio. Inclusive, tem Com uma galera certeza. que faz isso. É, tem um gênero de música específica que a gente chama de chip music, que vem lá do chip mesmo de som do videogame, e a galera introduz esses elementos no meio da música eletrônica. Então tem os artistas tipo Chipzel, Dunder Patrullen, que é um cara alemão também. Os caras eles fazem uns sons assim super pauleira, umas coisas super hardcore, mas que tem esses elementos de jogo, sabe? Se eu for fazer alguma coisa pra pista, eu vou fazer nessa pegada, sabe? Sempre pensando em alguma coisa, em colocar alguma coisa 8-bit ali, alguma coisa de jogo, pra, assim, para prestar essa homenagem à música para jogos, sabe? Meu, muito bom. Eu tô ouvindo praticamente o seu SoundCloud inteiro, conforme a gente conversa. Eu adorei, tipo assim, a parte dos jogos, mas esse som que você fazia antigamente também, meu, era muito bacana. É uma pegada bem, assim, como pode dizer, um eletro, mas uma pegada mais um deep.
Enfim, é um som bem É, mais eu, ambiente, assim, mas é bom pra caramba. eu quando eu ia produzir essas coisas, eu tomava como inspiração Fractal System, que era uma. Que na época eles produziam um som muito parecido, e não sei se eles estão mais na ativa, mas tinha o grupo chamado Frequency. Eles faziam um som muito pesado, muito pesado, super voltado pro bass, rasgadão, assim. E eu fiz aula de produção musical com um dos caras que fazia esse projeto, né? Então, eu meio que chupinhei ali pra mim Ah, o que tinha. uma grande Mas. inspiração, hein? Não, total, total. Mas na época eu pensava, eram muitas coisas que eu ouvia, né, de Electro House, algumas coisas um pouquinho mais. Menos farol, não sei dizer, mas era menos mainstream, mais pedra na nuca. E aí eu produzia as coisas que eu queria, né? Eu acho que minha inspiração para entrar em produção musical foi isso, cara. Tenho, não achei algum som específico. Ah, eu vou fazer. É isso. Tem uma música aí dentro que é um remix de Chop Perfeito. Suey, do System of a Down. Na Eu época acho ela tinha aqui. uma música que a gente Ah, sei. tocava. Pode colocar. Então. E pode colocar, pode colocar. E na época eu gostava do remix que tinha, mas aí eu fui lá e falei, pô, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa diferente aqui, uma coisa mais à minha cara. Fui lá, remixei. E, pô, em termos de produção, mixagem, N coisas, essas músicas são, meu Deus, assim, são péssimas em questão de produção. Tem muita coisa que se eu tivesse os projetos dessa música, eu ia mudar muita coisa. Mas o espírito ainda tá ali, sabe? O que eu gostaria de fazer com as músicas e o que saía. Não, e você tinha o Então, quê? Quantos anos você tinha quando você produzia isso aqui? Uns 14, 16? 14, eu comecei, acho que foi com 14 anos. Que eu comecei a fazer essas músicas. E essas músicas aí que estão como Deepcore, eu acho que eu comecei. Tipo, foi entre 14 e 16 anos que eu produzi. Então, assim, claro, eu tava muito novo. Eu não tinha como ter contato, né? E se eu não tivesse tido essa experiência com produção de música eletrônica, eu não estaria onde eu tô hoje. Né? Pensa Sim. um adolescente que não tem nada pra fazer à tarde, nada pra fazer à noite, descobriu tipo, produção musical. Eu ficava, às vezes, 12 horas produzindo uma música, sabe? Era coisa de minha mãe ter que me tirar do quarto pra ir almoçar, pra fazer qualquer coisa, Tipo, porque sai eu ficava nas daí, minhas menino, vem caixinhas. comer. Era bem isso. Eu troquei. Teve uma época que eu troquei meu vício assim por videogame e eu comecei a produzir música. Foi bem louco. Bacana. Meu, gente, olha, sigam Inclusive, eu mesmo tô. o Léo. Deixei de novo o Ah, seu eu link errei aqui aqui. do. Opa. Né, eu errei o nome de um deles aqui, eu vou corrigir. Mas esses são dois artistas que eu recomendo para quem quiser ir atrás de alguém que faça música eletrônica mesmo, pensada em pista, pensada assim para, né, para ser tocada, mas que tem esses elementos de música de jogos. É muito foda. Eu curto Legal. demais o som desses caras. Direto eu pego pra ouvir. Esse Dunder Pepperlin. Como você pronuncia isso? Dunder Pepperlin. Não faço ideia, é alemão. Então, quem sabe é a Mas Ana, não sei, ela já não tá mais aqui, mas é ela que manja dos alemão aí. Depois eu peço deve pra ela. ser Dunder Patrullen, Mostra. alguma coisa assim. Então, sei lá, mas no Spotify você jogar o nome dele aí, você vai achar. Perfeito. E, meu, Léo, o papo tá super bacana. Eu vi aqui que a gente passou de 1 hora. Eu vou fazer um joguinho rápido com você. Joguinho. Beleza? É tipo assim, eu falo uma coisa, você não pode pensar muito. Tipo, é a primeira coisa que vem na tua cabeça, né? Aham. Então, vamos lá. Assim, levando em conta a sua trajetória como DJ, produtor, game áudio, tá? Então, a primeira coisa mesmo que vem referente ao Léo. Vamos lá, eu quero que Maria você faça Gabriela, uma vamos lá. realização. Uma realização. Ter voltado pra game áudio. Ter descobrido que isso é o que eu quero fazer da vida e que sem isso não faz sentido. Foi assim, o game changer pra mim. Né? O que a gente. Assim, o que mudou o panorama pra mim foi isso. A hora que eu enxerguei isso, eu consegui focar meus esforços pro lugar certo. Legal. Agora, uma decepção.
ter saído, ter parado de tocar, ter, assim, ficado 4, 5 anos sem mexer com nada de produção musical e, sabe, ter me distanciado disso. Teve muita experiência que eu ganhei com isso, eu falo que nenhum aprendizado, né, todo aprendizado agrega, mas eu ter parado de fazer essas coisas, eu não ter investido, sabe? Eu poderia estar num outro lugar hoje. Não sei o que teria sido na minha vida se eu tivesse de fato seguido carreira de como DJ e tudo mais. Mas eu sempre acabo comparando com. Tipo, eu parei lá quando eu tinha 16 anos e o Du, o Caio, toda essa galera continuou, sabe? E, pô, olha o Caio. O Caio tá fazendo um curso de produção musical foda. Eu olho lá e eu fico, caraca, mano, eu acho louco isso. O Du Sim. tá aí tocando em várias Inclusive, deixa eu paradas. ver. E eu lembro que teve uma época assim. Professor. eu lembro. Não, o Caio é fantástico. Inclusive, eu acho que eu voltei assim porque eu entrei em contato com ele, né? Eu conversei com ele no Instagram assim, falou, mano, saudades, velho. E eu Da lembro que hora. o Du também teve uma época assim de tipo, pensou em desistir. Acho que todo mundo teve isso em algum ponto, né? Mas ele continuou e continuou firme, e hoje ele tá aí onde ele tá, sabe? Se eu tivesse investido de fato nessa parte de produção de música eletrônica, como DJ, eu acho que eu teria. Hoje eu estaria num Boas outro patamar. referências. Sim. E um momento marcante pra você? Ah! Nossa, você falou pra não pensar muito, mas é meio difícil. É, eu vou citar agora o momento mais recente que eu consigo pensar, que foi ter lançado o Together, né, de ter participado num projeto, de ter feito todo esse processo, né, de como que é, né, fazer esse processo todo, de fazer todos os sons pro jogo, ver ele sendo lançado, ver as pessoas jogando o jogo, ver as pessoas elogiando os efeitos, todo o trabalho de som. Eu acho que isso aconteceu no fim de semana passado, né? Nesse sábado, domingo, então tá Bem muito recente. recente, mas o nosso jogo ele entrou pro top 5 dos jogos novos e populares dentro do itch.io, Caraca. que é essa plataforma de jogos mais independentes e tudo mais. Então, pô, 2 dias e a gente entrou nesse top 5 e a gente ficou, caraca, mano, como assim? E hoje, saindo Da hora. daqui, assim, eu vou editar um podcast, né, porque eu tenho que fazer algumas coisas aí, e depois eu já vou entrar numa reunião para decidir o que vai ser o futuro desse jogo. A gente vai lançar na Steam, né, que é a outra loja virtual, a gente vai fazer uma continuação desse jogo, o que vai ser, né? Então acho que um momento Da marcante hora. é isso, eu ter participado disso e eu estar dando continuidade para isso tudo, sabe? Muito legal. E agora a última. Um sonho que você não tem vontade de realizar. Porra, mano. Agora ficou Vai, pensativo. assim, eu vou entrar para essa parte de performance, de tocar ao vivo. Eu ainda tenho uma vontade muito grande de voltar a fazer performance, de voltar a fazer essas coisas. Se eu voltar não, quando eu voltar, vai ser de uma forma diferente, vai ser numa coisa mais pensada para live mesmo, né? Com música sendo tocada ao vivo e tudo mais, música eletrônica. Mas eu Legal. quero. Eu sei que não vai acontecer ano que vem, vai ser uma coisa que eu vou ter que, né, ralar um pouco para fazer acontecer, mas eu fico pensando assim, meio que volta a isso que eu tinha falado. Pô, se eu não tivesse parado, será que eu não estaria tocando para um público de mil, sei lá quantas mil pessoas? Seria super possível, sabe? Então, isso é um sonho que eu ainda quero fazer acontecer. É, eu só não falo de game áudio porque assim, eu que tô fazendo esse sonho acontecer agora, né? Então, Sim. eu acho que o próximo passo seria eu ir para essa parte de performance, de música ao vivo, de tocar mesmo e investir nessa parte, né? É um sonho que eu quero com certeza realizar e vocês vão ouvir de mim. Eu vou encher o saco muito do Dudu, vou encher o seu saco, vou encher o saco do Caio para ver como que eu Pode posso, chamar. sabe, voltar e fazer isso tudo acontecer, saca? Então, é isso. Inclusive, Caio Glauber, aí ó, uma das coisas que é a pista pirata é justamente dar oportunidade para essa galera que tá começando, né?
Então aí, meu, já Uhum, vem com o seu live, a gente vê aí um jeito, porque a Pista Pirata vai ter várias edições, ela não é essa do Universo Paralelo. Ela tem a intenção de, aham. tipo, rodar o Brasil, o mundo. A gente só tá Quem aguardando essa sabe? Vamos pandemia lá. passar. Sim, Aham. sim. E, meu, vai ser muito bacana, porque eu tô curiosa pra ver como é que vai ser esse prog misturado com jogos. Vai ser, tipo, eu vou estar entrando dentro de um jogo quando eu vi o seu som. É, acho que eu tô imaginando isso. Quando vocês, né, fizerem essa pista, se vocês me derem uma data, eu falo, beleza, eu vou montar um. Eu monto um álbum e toco. Eu não tô nem zoando, eu tô acostumado a fazer Show. música muito rápido, então se eu tiver um prazo, digamos assim, eu consigo sem dúvida preparar algo que passe dentro disso Bacana. tudo, saca? Então, pô, é só me Então chamar, a eu gente vai topo. cobrar. Com certeza, Fechado, me então. cobra, porque eu vou. Vai ser, é o que eu falei, é um sonho meu se realizando. Se eu puder fazer isso, né? A gente vai estar se ajudando, ajudando um ao outro. Perfeito. Pirata realizando sonhos. Ai, que demais. Léo, meu, primeiro eu quero te agradecer muito pelo papo. Eu achei muito bacana e muito interessante também conhecer um pouco dessa, assim, Hum, sair da casinha, né? Porque eu costumo conversar muito com gente trance, etc. Aí eu falei assim, meu, vamos ver o que vai ser esse papo hoje. Foi muito legal. Agradecer o aham. Caio aí também pela indicação. E, meu, assim, pra É, gente finalizar, dá um teu recado pra galera, tudo que a gente falou aqui, de repente uma mensagem que você quer passar, ou de repente alguma dica pra quem quer começar, enfim, esse é o momento, assim, pra você dar um recado, a gente finalizar, assim, beleza. deixar a marca do Léo. É, primeiro, me sigam nas redes, porque eu sempre tô falando de game áudio, eu sempre tô falando, né, dessas coisas, então se alguém quiser começar de fato, eu dou as ferramentas pra galera começar, então @leoborges_lb, eu tô na maioria das redes, a não ser no Twitter, só colocar um S no final disso, eu também tô no Twitter, mas eu sempre vou estar colocando coisa por lá. Agradecer o convite do Caio, agradecer você por me chamar, porque eu amo fazer esse tipo de bate-papo rolar. Eu não falei aqui, mas eu produzo Você podcast faz os também, então. podcasts, né? Quando você Então, falou que então é vai uma sair coisa daqui e que eu. gravar o podcast, eu imaginei. Eu falei, olha, Então, é um papo que eu quero ter com você de, quem sabe, transformar esses papos piratas em podcasts, né? Porque é uma coisa ai, por que hoje em dia favor, tá. a gente. Sim, é o que tá pegando, né? A gente faz muito aqui no Uhum, virtual, porque assim, a ideia do papo surgiu principalmente na pandemia, né? A gente sem poder tocar, a gente começou com as uhum, lives tocando, eu falei assim, meu, por que a gente não faz os papos piratas também? A gente conhece a galera que principalmente tocou na pista pirata, né? Para o pessoal conhecer essa galera e tudo mais. Porque às vezes você vê o DJ tocando, você não sabe quem que é ele, o que, que ele faz, o que, que ele gosta, o que, que inspira. Então, é legal para conhecer os artistas, né? E dando oportunidade para uhum. diversas outras coisas também. Então, tudo é válido. Com certeza. E é um processo bem tranquilo, né? A parte mais difícil que a gente já tá fazendo, né? O resto é só É. publicar. Mas agora eu queria agradecer também os meus amigos dentro de Game Audio, né, que não me deixaram desistir, porque eu tive muitas, né, muitas fases assim, onde eu falei, cara, não vou atrás disso, vou desistir. E aí sempre tem essa galera que tá do meu lado, né, que me tira ali do fundo do poço e me traz de volta. Então, né, essa galera é incrível. Falar alguns nomes é a Dani, o Bruno Mendes, o Taneco, pô, tem toda essa galera, o Rodrigo Passos, o Arthur, pô, assim, a lista vai, né, dessa galera que vive me ajudando. E meus pais também que me dão um suporte, assim, contínuo pra fazer isso acontecer. Eu meio que queimei a fita deles ali atrás, né, mas o suporte que eles me deram depois de eu falar, não, eu vou tomar essa decisão de ir pra Ah, mas é música normal e é de pai, isso. né? Sempre querer aquela Tem aquela segurança preocupação. e vamos combinar, é um mundo muito. É um pouco difícil, sim, né? Incerto. Viver de arte no Brasil, exatamente, incerto. Essa é a palavra certa Uhum. pra isso. A gente sabe. Mas assim, eles me dão e me deram um apoio sempre, então preciso agradecer eles demais também. E, assim, agradecer a comunidade toda de game áudio, agradecer a comunidade de música também, que eu gosto muito dessa vibe, né, que a gente tem de, tipo, ser super aberto, ser aberto a fazer as coisas acontecerem, e é uma coisa que dá um gostinho pra minha vida que eu não abandono por nada, sabe? Então, é muito incrível ter esse contato, né? E, e acho que é isso.
se você tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer pessoa que estiver assistindo aqui pode falar comigo. E eu vou indicar um podcast que eu estou fazendo, que é o Dev Talk Passa. da Little Giants, que, assim, é uma coisa que eu acho importante para quem quer começar em game audio, porque lá a gente não fala só sobre game audio, a gente fala de outras áreas de desenvolvimento também. A gente sempre tem um host diferente para falar de uma coisa diferente. Eu sou o host de game audio, mas tem sempre outras pessoas ali. Eu acho que um ambiente de aprendizado que a gente está criando ali muito bacana. Então, É que nem você falou também, é isso. networking também, né? Sim, o pessoal que eu estou conhecendo nesses podcasts estão me abrindo portas muito grandes. Inclusive o Together eu meio que fiz acontecer por causa desse podcast. Então, é Legal. muito bacana. Show de bola. Léo, brigadão. Foi, tipo, abriu também bastante conhecimento, é uma coisa nova pra mim. Foi muito legal conhecer um Uhum. pouquinho, escutar o teu som aqui, entender um pouco o que é, criar essa ambientação. Obrigada por aceitar o convite. Galera, obrigada a todo mundo que participou da live. Lembrando, a gente vai postar também no nosso canal do YouTube, tá? Sempre que a gente faz aqui, a gente posta lá. Mas a gente precisa fazer essa coisa do podcast, que eu já falei também, para nossa equipe aqui. A gente Uhum. vai fazer mais uma cobrança ao vivo. Mas é Não, e isso. é o que eu te falei, meu, é uma coisa, é fácil de fazer, só é fácil só é difícil para quem edita, no meu caso, né? Que editar o É, podcast em si é um trabalho que é complicado, mas de publicar e fazer, colocar na rede é muito de boa. Então a gente faz isso aí acontecer. Eu quero muito ver um podcast pirata aí pra galera ouvir. bacana. Perfeito, então, gente. Brigadão. Depois, galera, quem quiser, tipo, ou entrou agora, assiste, vai estar lá na nossa página. E a gente vai postar no YouTube provavelmente na semana que vem, que a gente sempre faz a reprise na semana seguinte dos papos. Fechou? Beleza. E, bom, só um último recadinho, galera. Quinta-feira é o papo com a Paulinha Abreu, DJ de House. Você também, Léo, tá convidado para assistir aí, é sempre às 8 Com horas, toda certeza. terça e quinta. Então a gente vai falando aí e a gente vê também aí sobre a construção aí desse seu álbum e Não, desse demorou, plano. demorou. E Fechou? brigadão demais, Mel, pelo convite, pela oportunidade, por, né, me apoiar nessa loucura aí de fazer alguma coisa de games lá dentro de balada e de raves. Eu acho muito foda. É, E, pô, tamo junto aí. O que você precisar também é só me dar um toque. pode deixar. Obrigada, Léo. Obrigada, gente. Então a gente se vê na quinta-feira. E beijinho do Bimo, né? Faltou o Bimo. Muito bom. Pô, se eu tivesse no meu quarto, eu ia ter algumas coisinhas de Mario aqui, mas não vou ter. Vou ficar devendo. Eu imagino. Fechou. Tchau, gente. Até quinta-feira. Tchau, Léo. Tchau, tchau.